Olá, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos à Cidadania, capítulo 4, Organização Política do Brasil. É uma satisfação estarmos reunidos aqui para tratar de um tema que, embora pareça puramente secular, toca o âmago da nossa mordomia cristã, a organização política do Brasil. Como professor de teologia, a nossa cosmovisão não separa a fé da vida pública. Pelo contrário, entendemos que o exercício da cidadania é uma extensão do nosso mandato cultural de governar a criação com justiça, ética e temor ao Senhor. O objetivo desta aula é capacitar cada um de vocês a compreender as engrenagens que movem o Estado brasileiro desde a sua fundamentação teórica até a prática dos três poderes, permitindo que a nossa atuação como sal e luz seja estratégica e informada. A política, em sua essência, é a ferramenta humana para a busca do bem comum e a manutenção da paz social. Ao longo deste estudo, analisaremos como o Brasil se estruturou como uma república federativa onde o poder emana do povo, uma ideia que ressoa com o valor bíblico de que cada indivíduo possui dignidade intrínseca por ser imagem de Deus. Veremos que a autoridade não é um fim em si mesma, mas um serviço. Como diz o texto sagrado, a autoridade é instituída para o louvor dos que fazem o bem e punição dos que praticam o mal. Abordaremos o equilíbrio entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Entender essa divisão é fundamental para o cristão, pois reconhecemos a falibilidade humana decorrente do pecado. Logo, a separação de poderes é uma proteção prudente contra a tirania. Estudaremos as raízes históricas desde a Grécia, passando por filósofos como Platão e Aristóteles, até chegarmos à nossa Constituição de 1988. O nosso alvo é que, ao final deste encontro, você não apenas domine os conceitos técnicos da disciplina de cidadania, mas que sinta o peso da responsabilidade de interceder por nossa nação com entendimento e de participar da vida pública com integridade. Que o Espírito Santo nos guie nesta jornada de aprendizado, transformando o conhecimento em sabedoria para a glória de Deus e a bênção do nosso povo brasileiro. Iniciamos nossa aula definindo que a palavra política denomina a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Ela abrange tanto a política interna focada nos negócios da nação quanto a externa. Nos regimes democráticos, essa ciência ganha vida através da atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos, seja por meio do voto consciente ou da militância ativa. É importante notar que a política não deve ser vista como algo distante da nossa realidade espiritual, mas como o mecanismo pelo qual a sociedade se organiza para garantir a ordem. O termo deriva do grego politeia, que indicava os procedimentos relativos a polis, a cidade-estado da Grécia Antiga, ou melhor, da Grécia Clássica. Como cristãos, entendemos que participar dessa organização é uma forma de buscar a paz na cidade onde Deus nos plantou, garantindo que a administração da justiça humana reflita os princípios éticos e morais. Para compreendermos a política atual, precisamos olhar para as suas raízes. A origem remonta à Grécia Clássica, onde as cidades-estados eram chamadas de polis. Daí surgiram termos como politique,
para a política em geral e politikos para o cidadão envolvido nos assuntos da cidade. Essas palavras migraram para o latim e para as línguas europeias modernas. Já no século XIII, a política era definida como a ciência do governo. No senso comum, ela compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governo através de partidos e da opinião pública. Como professor, vemos aqui a importância da história. O homem sempre buscou formas de se governar. No contexto teológico, reconhecemos que Deus permitiu a evolução dessas estruturas para que a convivência humana fosse possível. Entender essa evolução nos ajuda a respeitar as instituições que sustentam a nossa cidadania brasileira hoje. O poder político é, essencialmente, o exercício de influência de um homem sobre outro. Thomas Hobbes descreveu o poder como os meios para obter vantagens futuras, enquanto o Maquiavel o via como a arte de conquistar e manter o governo. É fundamental distinguirmos que o poder político foca na relação humana, diferente do poder sobre a natureza. Para Aristóteles, o que define a política correta é o foco no interesse de quem é governado. O poder pode se manifestar de forma paternal, baseada na natureza, despótica, baseada na força, ou civil, baseada no consenso. Como líderes espirituais, devemos refletir sobre a natureza do poder. Ele deve ser exercido com serviço e não para o domínio egoísta. Toda autoridade humana é transitória e deve prestar contas ao Deus Criador, buscando sempre a justiça e o bem comum de todos os cidadãos de nossa nação. A sociedade se estrutura sob 3 pilares do poder. Primeiro, o econômico, que utiliza a posse de bens para controlar aqueles que deles necessitam. Segundo, o ideológico, que usa o saber e a autoridade intelectual para influenciar comportamentos. Terceiro, o poder político, que se diferencia por ter à disposição os instrumentos de força física. O poder político é o poder supremo em uma sociedade, pois ele tem o direito de aplicar a coerção para manter a ordem. Contudo, esse poder não deve ser arbitrário. Em um Estado democrático, a força só é usada dentro dos limites da lei. Como teólogos, entendemos que o conhecimento e a economia também são áreas de influência cristã, mas o poder político exige uma vigilância ética maior, pois ele rege a liberdade e a segurança de todo o povo, exigindo líderes comprometidos com a verdade. A política tem objetivos claros que mudam conforme o momento histórico. União em tempos de crise, prosperidade na estabilidade e liberdade sob a opressão. Um conceito profundo é a razão de Estado, que defende que certas ações, embora injustificáveis para um indivíduo, são legítimas para o Estado se visarem o bem maior da nação. Isso cria uma distinção entre a moral privada e a ética política. Como cidadãos cristãos, devemos analisar isso com cautela, lembrando que a ética de Deus é soberana. O objetivo final da política deve ser a preservação da vida e da dignidade humana. A política serve para estabelecer prioridades coletivas e garantir a independência nacional. Entender esses objetivos nos permite avaliar se nossos governantes estão cumprindo seu papel fundamental de proteger a sociedade e promover um ambiente onde a paz e a justiça possam florescer. A Grécia clássica foi o berço do pensamento político organizado. Vemos o contraste entre Atenas e Esparta. Atenas focava na democracia, nas artes e no intelecto, permitindo o florescimento do debate público.
Esparta, por outro lado, priorizava a força física e a formação militar. Essas diferenças mostram que o governo reflete os valores de um povo. Historicamente, percebemos que mesmo na democracia antiga, o poder muitas vezes ficava nas mãos de poucos. Como estudiosos da teologia, essa história nos ensina que a forma como organizamos a cidade afeta diretamente a liberdade de culto e de pensamento. A transição do pensamento mítico para o racional na Grécia permitiu que o homem passasse a questionar e estruturar a administração pública, um legado que ainda sustenta as bases das nossas democracias modernas e do nosso sistema brasileiro. Platão trouxe uma visão idealista para a política. Ele acreditava que a sociedade deveria ser dividida conforme a natureza da alma de cada um. As almas de bronze para o sustento, as de prata para a defesa e as de ouro para a alma racional para o governo. Para ele, a justiça ocorre quando cada classe cumpre sua função sem interferir na outra. Ele defendia que apenas os filósofos por buscarem a verdade, estariam aptos a reinar. Embora discordemos de visões elitistas, o princípio bíblico nos lembra: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12. A política para o cristão deve buscar essa justiça, mas baseada na igualdade de todos perante a Deus. A busca platônica pela sabedoria no governo é um lembrete de que liderar requer discernimento, preparo e um compromisso inabalável com a verdade e o bem comum. Aristóteles, discípulo de Platão, trouxe a política para a realidade prática. Ele afirmou que o homem é, por natureza, um animal político, pois só realiza sua plenitude vivendo em sociedade. Para ele, a boa política é aquela que visa obrigatoriamente o bem comum. Ele foi um crítico severo dos governos de sua época que buscavam apenas interesses privados. Como professor de teologia, vemos nessa visão um eco do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Se a finalidade da política é o bem de todos, então a corrupção e o egoísmo são distorções da sua natureza. Aristóteles nos ensina que a participação popular é fundamental para a saúde do Estado. Para o cristão, ser um animal político significa exercer nossa influência para que as leis humanas se aproximem da justiça de Deus, promovendo a felicidade e a harmonia social. Entramos agora na organização política do nosso país. O Brasil é uma república, o que significa que o Estado é um bem público e não propriedade do governante. Somos uma federação unindo estados e municípios com autonomia. O sistema é o presidencialista, onde o presidente é o chefe do Estado e de governo. A nossa democracia é representativa. O povo exerce sua soberania através de representantes eleitos. O centro do poder nacional está em Brasília, onde as grandes decisões são tomadas. Como cidadãos do Reino de Deus, a nossa atuação nessa república deve ser marcada pelo respeito às autoridades e pela participação consciente. O voto não é apenas um dever civil, mas uma ferramenta de mordomia cristã para escolhermos caminhos que favoreçam a justiça e a liberdade. A estrutura republicana garante que o poder seja temporário e prestado à fiscalização do povo brasileiro. A organização do Brasil é descentralizada através da federação. Temos a União, que representa o todo, os 26 estados e o Distrito Federal e mais de 5.500 municípios. Cada uma dessas unidades possui autonomia política, administrativa e financeira. Isso significa que governadores e prefeitos têm o poder para tomar decisões locais e gerir impostos.
Essa estrutura é vital para que as necessidades de um país tão vasto e diverso sejam atendidos de forma específica. Como cristãos, entendemos a importância da subsidiariedade, que as questões sejam resolvidas o mais próximo possível do cidadão. O federalismo evita que o poder central se torne absoluto e distante. A nossa responsabilidade é acompanhar não apenas o que ocorre em Brasília, mas também na nossa prefeitura e Câmara Municipal, orando e agindo para que a gestão local reflita integridade e serviço eficiente à comunidade. No Brasil, o município é reconhecido como entidade federativa com autonomia garantida pela Constituição. Com cerca de 5.564 municípios, essa é a esfera de governo mais próxima de nós. Cada município tem seu prefeito e seus vereadores, responsáveis por leis locais e pela administração de serviços como saúde primária e educação básica. A existência dessa autonomia permite que a cidadania seja exercida de forma direta. Para o teólogo e cristão, o município é o campo missionário e social imediato. Entender que o poder municipal é real nos capacita a influenciar políticas locais que protejam a família e promovam o bem-estar social. A democracia brasileira se fortalece quando o cidadão participa ativamente da vida de sua cidade, fiscalizando os recursos e propondo melhorias que reflitam o cuidado com o próximo e a boa gestão do que é público. Um dos pilares da nossa organização é a separação dos três poderes. Embora a ideia tenha raízes em Aristóteles, foi Montesquieu quem a aperfeiçoou com a ideia de que o poder deve reter o poder. No Brasil, executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos entre si. Isso cria um sistema de freios e contrapesos. Um poder fiscaliza o outro para evitar a tirania. Biblicamente, reconhecemos a sabedoria dessa divisão. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará, escrito em Isaías, capítulo 33, versículo 22. Como seres humanos, somos falíveis. É prudente que o poder não esteja concentrado em uma só mão. Entender esse equilíbrio nos ajuda a compreender por que o Brasil sobrevive a crises. As instituições protegem a democracia contra os excessos de indivíduos, garantindo que a justiça seja o norte da nação. O Poder Executivo Federal tem como figura central o Presidente da República. Ele acumula as funções de chefe de Estado, representando o Brasil perante o mundo, e o chefe de governo liderando a administração pública federal. Auxiliado pelos ministros de Estado, sua função primordial é executar as leis aprovadas pelo Legislativo e gerir os serviços públicos. O Brasil adotou o presidencialismo por influência dos modelos americano e argentino. O mandato é de 4 anos, com possibilidade de uma reeleição. Como cidadãos cristãos, devemos entender que o cargo executivo exige grande responsabilidade e sabedoria. Devemos orar pelos nossos governantes conforme a orientação bíblica para que administrem com justiça e promovam o progresso social. O executivo não é dono do país, mas um gestor temporário que deve agir sempre em conformidade com a Constituição e visando o interesse supremo do povo brasileiro. O poder legislativo no Brasil funciona no Congresso Nacional. Ele é composto por duas casas. A Câmara dos Deputados, cujos membros representam o povo de forma proporcional à população,
e o Senado Federal, onde cada estado tem 3 representantes iguais para garantir o equilíbrio federativo. A principal função é elaborar, debater e votar as leis que regem o país. Além disso, o Legislativo tem o dever fundamental de fiscalizar as contas e os atos do Poder Executivo. Para nós, como professor de teologia, o Legislativo é uma esfera de combate ético, onde valores e visões do mundo são traduzidos em leis. É vital que o cristão entenda como seus representantes votam, pois as decisões ali tomadas afetam a liberdade religiosa, a educação e a moralidade pública. Uma nação forte depende de um legislativo comprometido com a verdade e com a representação legítima dos anseios da sociedade. O poder judiciário é o guardião da justiça e da ordem jurídica. Sua missão é interpretar as leis criadas pelo legislativo e aplicá-las aos casos concretos, mediando conflitos entre cidadãos e entre estes e o Estado. A estrutura culmina no Supremo Tribunal Federal, o STF, responsável por proteger a Constituição contra violações. Os juízes e ministros devem agir com imparcialidade e integridade. Na teologia, a justiça é um atributo divino. O judiciário humano deve ser seu pálido, porém necessário. Reflexo. Uma justiça lenta ou parcial fere a dignidade do povo. Como cristãos, valorizamos um judiciário forte e independente que garanta a liberdade de consciência e o cumprimento dos pactos sociais. Entender o papel do judiciário nos permite saber onde buscar reparação de direitos e como clamar para que a lei seja um instrumento de proteção para os humildes e de freio para os soberbos. O presidente da República não governa sozinho, ele é auxiliado pelos ministros de Estado. Eles são escolhidos por ele para chefiar os diversos ministérios como saúde, educação, defesa e justiça. Os ministros têm a função de planejar e executar políticas públicas em suas áreas, além de aconselhar o presidente em decisões estratégicas. Esta é a face administrativa do governo. E como educadores, entendemos a importância do preparo técnico e ético nesses cargos. A Bíblia nos mostra exemplos de conselheiros que mudaram o destino das nações. A atuação dos ministérios afeta diretamente a qualidade de vida do povo. Por isso, o nosso papel como cidadãos é acompanhar quem são essas autoridades e quais diretrizes estão seguindo. A boa gestão de um ministério pode trazer grandes bênçãos para a sociedade, enquanto a má gestão gera desperdício de recursos que pertencem a todo o povo brasileiro. O Congresso Nacional, com suas cúpulas icônicas, é o coração pulsante da nossa democracia. É ali que a soberania popular se manifesta através do debate e do voto dos parlamentares. O processo de criação de uma lei envolve audiências públicas, discussões em comissões e votações em plenário. Esse rito garante que diferentes vozes da sociedade sejam ouvidas. Como cristãos, devemos ver o Congresso como um lugar de intercâmbio e influência. As leis que ali saem moldam o futuro das nossas gerações. A política exercida no Congresso deve ser o reflexo do compromisso com a justiça e com a verdade. Participar da vida política nacional significa acompanhar esses debates e cobrar que nossos legisladores ajam com honradez. A soberania que emana do povo deve ser exercida com temor, lembrando que toda lei humana será, um dia, confrontada com a lei eterna da justiça e do amor.
Nenhuma lei ou autoridade no Brasil está acima da Constituição Federal de 1988. Ela é a base da nossa organização política, conhecido como Constituição Cidadã. Ela restabeleceu a democracia e garantiu direitos fundamentais como a liberdade de expressão e de religião. Para o cristão, a Constituição é o pacto que permite a nossa convivência pacífica em uma sociedade plural. Ela define como o poder deve ser exercido e quais são as garantias de cada indivíduo. Como teólogos, respeitamos a lei, pois ela promove a ordem e a justiça. Conhecer a Constituição é essencial para exercermos a nossa cidadania e defendermos nossos valores dentro do espaço público. Ela nos protege contra o arbítrio e garante que o Brasil seja um Estado democrático de direito, onde a vontade da lei deve prevalecer sobre a vontade dos governantes, assegurando dignidade para todos os filhos desta amada nação brasileira. A palavra democracia significa governo do povo. No Brasil, exercemos essa democracia não apenas votando a cada 4 anos, mas participando ativamente da vida pública. A ciência política nos ensina que a militância e a influência da opinião pública são formas legítimas de guiar o povo. Como cristãos, a nossa participação deve ser pautada pela ética e pelo serviço. Podemos participar de conselhos municipais, audiências públicas e movimentos que busquem a justiça social. A democracia é um sistema que exige vigilância. Se o povo se cala, o poder se corrompe. Por isto, como educadores, incentivamos que a igreja não se omita, mas que use sua voz para promover o bem comum e a proteção dos vulneráveis. A nossa participação política é uma expressão do nosso amor ao próximo, buscando soluções que tragam prosperidade e paz para todos os cidadãos, sob a luz dos princípios que defendemos. Todo o sistema de organização política que estudamos depende de um fator humano crucial, a ética. Sem integridade, os 3 poderes falham e a federação se desmorona em corrupção. Aristóteles já nos alertava que o governo deve visar o interesse coletivo. Como cristãos, temos um padrão ético elevado vindo da palavra de Deus. O poder deve ser visto como uma mordomia, um encargo do qual se prestará contas. A política sem ética torna-se um jogo de interesses egoístas que oprime o povo. Como cidadãos brasileiros, devemos exigir e praticar a honestidade em todas as esferas. A nossa influência política deve ser marcada pela verdade, pela justiça e pela compaixão. Quando líderes éticos governam, o povo se alegra. Portanto, a nossa formação teológica nos chama a ser exemplos de conduta, influenciando as estruturas políticas para que elas cumpram o seu papel divino de promover a ordem e a justiça social. Chegamos ao fim da nossa análise sobre o capítulo 4. Compreendemos que a organização política do Brasil é uma estrutura complexa, mas necessária para a vida em sociedade. Desde a definição de política como ciência do governo até a aplicação prática nos 3 poderes, vimos que o Estado existe para servir ao cidadão. Para nós, professores de teologia, esse conhecimento é uma ferramenta de transformação. Não somos apenas observadores, somos agentes de mudança. O equilíbrio entre o executivo, legislativo e judiciário, somado à autonomia da federação, garante que tenhamos um espaço de liberdade para viver nossa fé e servir o próximo. Que esta aura desperte em cada um o desejo de ser um cidadão mais informado e um intercessor mais consciente. Que o conhecimento das estruturas do nosso país nos ajude a construir juntos uma nação mais justa, ética e próspera para a glória do nosso Deus Criador. Aleluia!
Como professor de teologia e cristão, concluo esta exposição reafirmando que a compreensão da organização política é um dever ético e espiritual. Vimos ao longo desta aura que a política, longe de ser um campo de trevas, é a estrutura dada por Deus para que a sociedade possa florescer em ordem e justiça. O equilíbrio dos três poderes e a estrutura federativa do Brasil são mecanismos que, embora humanos e sujeitos a falhas, buscam refletir o princípio da justiça e do serviço ao próximo. A nossa participação como cidadãos deve ser pautada pela oração, pelo voto consciente e pela vigilância ética, lembrando que somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. A teologia nos ensina que a autoridade deve ser exercida com humildade. O estudo da cidadania nos mostra que temos o privilégio de viver em uma república onde o poder é limitado e o cidadão tem voz. Não podemos negligenciar essa voz. O cristão que compreende a Constituição e o funcionamento dos poderes está mais preparado para defender os valores da vida, da família e da liberdade religiosa. Devemos ser os primeiros a combater a corrupção e a injustiça, não com ódio, mas com a firmeza de quem conhece a verdade. Que os conhecimentos adquiridos hoje sobre o executivo, o legislativo e o judiciário nos tornem cidadãos mais ativos e intercessores mais firmes, mais fiéis por nossa nação. A política é o palco onde demonstramos o nosso amor ao próximo através da busca por leis justas e administrações honestas. Como ensinou Aristóteles, o bem comum deve ser o nosso norte e, como ensina a Bíblia, a nossa conduta deve glorificar a Deus. Que cada aluno aqui saia com a convicção de que a sua participação política é uma forma de culto racional a Deus, contribuindo para que o Brasil seja uma terra onde a justiça corra como águas e a retidão como um ribeiro perene. Que o Senhor nos use como instrumentos de restauração em nossa pátria, agindo com sabedoria, integridade e esperança no futuro que Ele tem para nós. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai de toda sabedoria e Criador de todas as nações, nós nos achegamos diante da Tua presença no nome poderoso de Jesus Cristo. Queremos Te agradecer profundamente pela oportunidade de estudar a organização política do nosso país, reconhecendo que a Tua soberania está acima de todos os reinos, poderes e governos humanos. Pedimos, ó Deus, que a Tua justiça e o Teu amor prevaleçam nas instituições brasileiras e em cada coração que nelas serve. Pai, abençoa o nosso presidente, os nossos legisladores e os nossos juízes. Dá-lhe sabedoria divina, coração íntegro e um profundo temor ao Senhor para que governem com justiça e busquem sempre o bem-estar dos mais necessitados e vulneráveis. Que cada autoridade constituída compreenda que o poder que exercem é uma mordomia para servir o povo e não para benefício próprio. Livra a nossa nação da corrupção, da opressão, da ganância e de toda forma de injustiça que corrói a dignidade humana. Derrama sobre o povo brasileiro um espírito de paz, discernimento e entendimento para que possamos viver em união e respeito mútuo. Senhor, fortalece a consciência de cada aluno aqui presente para que exerçam sua cidadania com responsabilidade cristã, sendo luz em meio às decisões políticas e sociais. Que sejamos promotores de valores que glorifiquem o Teu santo nome e abençoem as futuras gerações. Que o Brasil seja, de fato, uma terra de prosperidade, de paz e de justiça, onde a Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Entrego a vida de cada governante e de cada cidadão brasileiro em Tuas mãos, pedindo a Tua proteção, direção e providência contínua sobre a nossa pátria.
que a tua graça nos sustente e que a nossa nação caminhe sob a tua luz. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos com o coração cheio de fé e esperança no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém.